Bom, sou José Milton Neves e dentro da disciplina de Geoquímica Ambiental irei apresentar o estudo do elemento químico zinco. Bom, a apresentação vai passar por um breve aspectos teóricos envolvidos, depois a localização histórico e apresentação do problema geoquímico, metodologia, materiais e métodos, discussão e por fim uma conclusão. Bom, falando das propriedades físicas e químicas do zinco, ele apresenta a cor branca azulada, tem um número atômico de 30, participa dos grupos dos metais de transição. Trata-se de um elemento que é essencial, um nutriente essencial para a vida. Ele é dúctil e maleável quando aquecido, apresenta um ponto de fusão de 419 graus Celsius e a massa atômica de 63,39, com uma densidade de 7,14 gramas por centímetro cúbico. Bom, ele ocorre pouco abundante na crosta terrestre e é encontrado principalmente na forma de sulfeto, com o mineral esfalerita. Bom, a extração do zinco ocorre com a concentração por flotação em uma espuma e também acontece por uma extração por recozimento e fusão com coque. O zinco ele tem uma ocorrência nas águas superficiais. O zinco também ocorre nas águas superficiais com um cátion divalente de mais 2. Também forma hidretos iônicos, carbonáticos e complexos orgânicos. A ocorrência do zinco como cátion divalente é devido à sua configuração eletrônica D10 preenchida. Também ocorre como ter ligas metálicas de zinco, e essas ligas metálicas são mais moles que ligas metálicas de outros elementos de transição. Isso porque os orbitais D do zinco são preenchidos, impossibilitando as ligações químicas com esses orbitais. Bom, quanto às características isotópicas do zinco, o zinco apresenta 5 isótopos estáveis: o 64, 66, 67, 68 e 70. O isótopo do 66 do zinco é o mais abundante, com uma abundância natural de 48,63%. O isótopo do zinco 68 é o segundo mais abundante, com uma abundância natural de 27,92%, e os isótopos 64, 67 e 70 são menos abundantes. Bom, o fracionamento isotópico do zinco é relativamente pequeno, devido às pequenas diferenças de massa entre seus isótopos. No entanto, o fracionamento pode ser medido e utilizado para rastrear a origem e o transporte do zinco no ambiente. Para o fracionamento do zinco, são utilizadas duas reações isotópicas: a razão 6864, que é essa reação mais sensível ao fracionamento isotópico, pois as massas dos isótopos 64 e 68 são bem diferentes, e o 6664, é a reação menos sensível ao fracionamento isotópico, pois suas massas são muito semelhantes. A equação do fracionamento isotópico do zinco é a seguinte: uma amostra menos um padrão dividido pelo padrão, onde o sigma ele é realmente expresso por partes por mil. Em relação ao ciclo endógeno do zinco, ele refere-se ao movimento interior dos seres vivos. O zinco é um nutriente essencial para os seres vivos, sendo necessário para diversas funções de enzimas e proteínas. O zinco é absorvido pelos seres vivos principalmente pelo intestino delgado. Essa absorção é influenciada por diversos fatores, como o pH do intestino e outras presença de outros nutrientes e a disponibilidade do zinco no alimento. O zinco é absorvido e transportado pelo sangue para os tecidos e órgãos. Nos tecidos, o zinco é armazenado em diversos lugares, como fígado, músculos e órgãos. O zinco é excretado pelos seres vivos principalmente através das fezes, da urina e do suor. Em relação ao ciclo exógeno do zinco, refere-se ao movimento do ciclo do zinco na natureza. Ele é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, sendo encontrado principalmente na forma de sulfetos. O zinco é liberado através de diversos processos, como a erosão, vulcanismo e atividade humana. Ao ser liberado na natureza, ele é transportado pela água, pelo ar e pelos solos. O zinco também é absorvido pelos seres vivos, plantas e animais através dos solos da água, e também é depositado nos solos, nos sedimentos e nas rochas. Bom, após a apresentação dos aspectos gerais do zinco, será apresentado um pequeno artigo, cujo título é a Especiação dos zincos em solos contaminados, do Stefan et al., de 2008. Bom, o objetivo desse estudo é medir a solubilidade do zinco e a sua especiação em estratos do solo, de diversas fontes de contaminação. Além disso, o estudo avalia a possibilidade de prever a solubilidade e a especiação do zinco em solos contaminados a partir de propriedades simples dos solos,
como o pH, o zinco total do solo e a matéria orgânica do solo. O problema geoquímico do artigo é a especiação do zinco em solos contaminados. Essa especiação é a forma como o elemento químico está presente no sistema, ou seja, a distribuição entre diferentes fases que compõem o sistema. No caso do zinco nos solos contaminados, as fases relevantes são a solução do solo, a matéria orgânica do solo e os minerais do solo. Bom, em relação à localização em que esse artigo foi estudado, foi utilizada amostras de solo da América do Norte e da Europa e diferentes tipos de terra, sendo agrícola, região urbana, florestal e industrial. Em relação à metodologia aplicada, as amostras de solos contaminadas são de locais e experimentos onde a contaminação ocorreu mais de 10 anos antes da amostragem e onde processos físico-químicos do solo tiveram tempo de atingir o seu pseudo-equilíbrio. A solubilidade do zinco ela foi determinada por extração com a solução de água deionizada. A especiação do zinco foi determinada através da espectrometria de absorção atômica, AAS, com a técnica de adsorção em fase sólida, ASV. Bom, em relação aos materiais e métodos, primeiro houve o método de extração, ou seja, 20 ml da solução de 0,01 m de nitrato de potássio foi adicionado a 10 gramas de solo em tubo de centrífuga de polietileno de 30 ml. Essa solução de sal fraco foi utilizada para manter a força iônica mínima e constante necessária para as determinações de ASV e para avaliar uma composição mais realista das soluções do solo do que da água destilada. Além disso, os sobrenadantes, que são as soluções de solo, foram separados agitando os tubos de centrífuga de 30 ml durante a noite e depois centrifugando a 10.000 G durante 10 minutos. Bom, para as determinações analíticas, o pH e a condutividade eletrolítica dos sobrenadantes foram determinados usando um medidor de pH e um eletrodo de pH de dupla junção. O zinco lábio dos filtrados foi quantificado por análise de ASV, utilizando um polarógrafo com um método de eletrodo de gota de mercúrio suspenso. Em seguida, o carbono orgânico foi dissolvido e foi medido utilizando um analisador de carbono orgânico total. As concentrações de fosfato e sulfato extraídos do nitrato de potássio foram determinadas por cromatografia iônica. As concentrações de solução de carbonatos e hidróxidos foram calculadas a partir do pH da solução do solo. Subamostras nos extratos foram filtradas e acidificadas antes de serem analisadas pelo ICP-AES para metais dissolvidos. Os metais recuperados totais do solo foram extraídos por digestão, por refluxo e analisados pelo ICP. Além disso, foi feito o cálculo de especiação das atividades lábeas do zinco mais 2 utilizando o MinEQL+. O zinco lábio é a fração do zinco solúvel em solução que é detectável pelo ASV. É considerado que o zinco lábio inclui o zinco dissociado de pares iônicos inorgânicos, como a hidroxila, carbonato, nitrato e sulfato. Em relação ao cálculo da atividade do zinco mais 2 livre, ela foi calculada usando as constantes de formações compilada para os pares de íons inorgânicos, e os coeficientes de atividade apropriados são utilizados para corrigir os efeitos da força iônica. Em relação ao software MinEQL+, ele foi utilizado para calcular a fração de zinco lábio das soluções de validação. As concentrações de estabilidades para esta especiação de zinco foram fornecidas pelo próprio software ou pelo INST. Esse software foi executado como um sistema fechado, sem transferência de gás CO2 com a atmosfera. As concentrações de carbonos inorgânicos dissolvidos foram estimadas utilizando o pH, e as fases sólidas não foram permitidas nos cálculos. Em relação às discussões, fazendo primeiro a comparação entre o ASV e o software MinEQL+, as comparações entre as medições entre ambos foram para as frações lábeis do zinco, para as soluções de zinco de EDNTA, NTA e DA. E o citrato mostrou boa concordância com zinco EDNTA e com zinco NTA. O ASV ele tendeu a dissociar 10% extras do zinco lábio associado ao EDNTA ou ao NTA, conforme calculado pelo software MinEQL+. Este erro pode ser devido ao viés do ASV, mas também pode resultar pequenos erros do banco de dados utilizados
para os dados termodinâmicos. Essa discrepância era da mesma ordem de grandeza ou até mesmo inferior à relatada por outros pesquisadores. Em relação ao zinco citrato e o zinco INDA, a percentagem de fração lábio de zinco medida pelo SCV é muito superior à calculada pelo software MinNEC QL+, para o zinco de citrato e para o zinco INDA. Isso significa que o ASV dele não dissocia complexos estáveis com altas constantes de estabilidade, como é DNTA e o NTA, e provavelmente não dissociaria com a maior parte do zinco ligado à matéria orgânica dissolvida. Por outro lado, o zinco associado a complexos mais fracos, como citrato e NDA, é dissociado pelo protocolo ASV, que os pesquisadores utilizaram. É possível também que algum zinco ligado a ligantes iônicos naturais lábeis possa ser dissociado pelo ASV e dividido erroneamente nos componentes orgânicos livres. Além disso, em relação às características do solo, houve uma variedade das propriedades físico-químicas dos solos estudados. O pH do solo variou entre 4,09 e 7,62, isso foi encontrado pelas análises realizadas. O zinco total recuperável no solo variou entre 11 a 3.610 mg por quilo. O carbono total orgânico variou entre 4 a 379. O zinco da solução do sólido variou entre 0,011 a 22 mg por litro. E o zinco livre mais 2 variou entre 0,5 a 13.000 nanomols. O carbono orgânico dissolvido variou entre 14 e 743. Em relação ao pH e atividade do zinco mais 2 livre, a figura 2 ela mostra que a atividade do zinco mais 2 livre ela diminuiu linearmente com o aumento do pH. Isso ocorre porque a dissorção do zinco no solo aumenta em pH mais elevado. Cerca de metade da variação das atividades do zinco mais 2 livre depende apenas do pH, que não foi mostrado. A fração de zinco mais 2 livre nas soluções do solo varia entre 0,1% a 21% do zinco total dissolvido, com média de 8%. Também existe uma relação significativa do zinco total dissolvido com o zinco mais 2 livre e reflete a extensão da complexação e a ligação entre o zinco dissolvido e o zinco livre. Bom, concluindo, os autores indicam que o zinco lábil do ASV subestimou o zinco mais 2 livre quando comparado às membranas de outros autores. Ele também correlacionou que, quando comparado ao método de resina e troca catiônica e quelação competitiva, ele superestimou o zinco mais 2 livre mais livre. Isso significa que a estimativa de zinco mais 2 livre para o SV lábil como um método intermediário para a extração química dos solos ela é eficiente. Isso.